Porque nós estamos vivendo numa época onde tem muita gente travestida de pastor, mas são lobos, são ladrões. Não estão preocupados com a sua alma, estão preocupados com o seu bolso. É agradar você, enganar você, pedir suas ofertas, isso e pronto, e enriquecer-se à custa da igreja. Pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso amado irmão Josué para tecer alguns comentários sobre nossa atividade aqui de informação, de denúncias. E a gente tem incomodado muitas pessoas, inclusive esses pastores que sobrevivem de dízimos e ofertas. E a gente foi surpreendido com um pastor que já pertenceu à Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, que ao tempo que estava dentro da igreja, não criticava, não chamava o pastor presidente dessa igreja como uma pessoa que não prestasse contas. Em tudo concordava com esse pastor, que hoje é o atual pastor presidente da Assembleia de Deus. Ele, ao tempo que vivia submisso ao pastor presidente, ele jamais questionava exatamente a questão da prestação de contas. Poderia chegar para o pastor presidente: pastor, apresente contas, pastor, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, faça isso. Mas não, prefere agora, depois da saída, ele saiu, montou uma igreja, prefere depois disso chamar os pastores que não prestam contas de ladrões. É um termo muito pesado, mas foi um termo que ele usou generalizando aqueles pastores que não prestam contas das arrecadações de dízimos e ofertas. A gente vai colocar aqui a voz do pastor, porque é um pastor muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, e por que dizer no Nordeste e no Brasil. Ele, juntamente com o seu irmão, fundaram uma igreja, certo? Eu não vou dizer o nome da igreja, mas todos sabem qual igreja, e eles agora questionam que estão sentindo também ofendidos pelas denúncias que se fazem pelas redes sociais de arrecadação de dinheiro de pessoas que são pobres, tiram o sustento da mesa para pagar seus dízimos. É como se fosse uma lei. E a gente vai ouvir, eu vou comentar junto com Josué, o porquê desse questionamento tão tardio, tão fora de tempo. Por que lá no passado ele não fez esse mesmo questionamento, essa mesma transparência ao seu presidente? No entanto, o próprio presidente o chamou de estuprador de igreja. Disseram que esses pastores estão pescando no aquário dele, significando dizer que a igreja para esses homens é como se fosse um aquário, são peixe, é gado, é tudo, menos ovelha, é peixe, é gado, menos ovelha, porque da ovelha não se tira até a sua gordura, seu pelo. O pastor deve cuidar das ovelhas. Quanto à manutenção da igreja, isso aí é sagrado. A igreja consome energia, a igreja tem funcionário, isso aí pode ser rateado entre os membros e se pagar. O sustento do pastor pode também, se faz um rateio, se paga. Agora, colocar obrigatoriedade na arrecadação de dízimo, isto é antibíblico e errado. Então a gente vai colocar aqui e vamos comentar o que esse pastor, certo, disse recentemente num culto. Eu sei que tem muitos pastores, e digo isso com temor, que não tem autoridade para ensinar sobre dízimo, porque tem a mente carregando culpa por serem infiéis na administração dos dízimos e das ofertas. Existem muitas igrejas que já não prestam contas. Existe igreja que tem crentes que não sabem de nada de relatório financeiro. É assim ou não é, irmãos? Entra, sai e ninguém sabe de nada. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: a AD Seara é uma igreja transparente. Os membros
especialmente obreiros, têm acesso, e os membros também, qualquer um membro, então, que queira consultar o relatório financeiro, onde saiu, quanto entrou, quanto saiu, em que está sendo destinado. Não existe nada aqui que engane os irmãos. Tudo é feito com transparência. Quem diz amém? Ainda domingo aqui, eu estava dando relatório de uns votos que os irmãos fizeram e que pagaram diretamente parcelas de cadeira, compraram alguns móveis aqui para o gabinete pastoral, e eu dei o relatório aqui aos presbíteros. Quem estava aqui e recebeu o relatório? Está vendo? Todos eles, irmãos, com transparência. Ou a gente trabalha assim, ou não tem autoridade para ensinar a igreja. Josué, a questão da indignação desse pastor causa até espanto, porque quando ele saiu da igreja, Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, administrada pelo pastor Ailton, ele saiu elogiando o pastor Ailton. Ele não saiu questionando nenhum desses erros, porque todos sabem que existe uma ação na justiça para que o pastor Ailton preste contas do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. E ao tempo que ele era pastor da Assembleia de Deus, em nenhum momento ele questionou isso. Hoje ele vem no culto, no culto de ensino, dizer que ele tem moral, tem autoridade para ensinar sobre dízimo. Exatamente porque isso aí indiretamente foi um ataque a muitos pastores. Eu não vou generalizar, porque tem igreja, Josué, que realmente presta contas. Tem igreja que coloca todo o numerário que entra, todo o numerário que sai, ali tem funcionários, tem contas, tem despesas com o sustento do pastor, tem tudo lá. Isso aí pode ser até aferível por qualquer membro. E quem administra, nesse caso, nessas igrejas, é uma comissão de contas. O pastor é somente um consultor. Ou administra, assim, né? Ele consulta, mas quem toma conta, quem presta conta é uma comissão. Exatamente. E a gente sabe que isso aí inexiste para os membros. Os membros só são notificados para pagamento de dízimos e ofertas. Isso aí é uma realidade que a gente não pode fugir. Se sentir incomodado, eu não posso fazer nada. Sei que eu vou continuar aqui falando sobre isso. Eu não falo especificamente contra pessoas. Eu falo contra um sistema religioso que aos poucos está caindo. Josué, é notório que esse pessoal está gritando e pedindo socorro por dinheiro. Por quê? Porque assumem compromissos em nome da entidade religiosa, compromissos que eles não podem arcar. No entanto, depois de assumido o compromisso, eles têm a obrigação de cumprir e não fazem. E quando não fazem, vem vendendo imóveis. E a gente sabe que, infelizmente, está lá publicamente se vendendo imóveis que conseguiram comprar. Isso na época da gordura, na época da fartura. Muito dinheiro, saíram comprando imóveis. Agora a gente tem notícia, Josué, inclusive Josué foi até falar com um corretor que está vendendo um imóvel de um pastor bem poderoso. E Josué teve a grata informação de que esse imóvel está sendo vendido bem abaixo do valor de mercado. Isso depois de várias modificações, várias construções, né, Josué? Verdade. E é uma situação que a gente fica até se perguntando, poxa, se a situação está tão boa, por que estão se vendendo imóveis para se desfazer? Será temendo, Josué, para uma condenação, numa prestação de contas que não venha a bater e vai ter que devolver o patrimônio pessoal? Pode ser também
Quem sabe se o Ministério Público não entra e vê que há desvio e também entra. Porque, olha, tudo é possível. A lei, ela é aplicada a todos. Que bate em Chico, bate em Francisco. A lei é assim, a lei tem esse rigor. Então, se há a observância legal desse desvio de finalidade, desse enriquecimento ilícito, o Ministério pode entrar. Tem várias ações aí. Eu não sou do Ministério Público, estou aqui apenas denunciando, como já faço há muito tempo e vou continuar fazendo até quando, eu não sei. Então, José, a gente vê aí a resignação do pastor, esteve junto na mesma esfera do outro pastor, que saiu chamando eles de estupradores, que são os irmãos Elmi Ribeiro e Hélio Ribeiro. São pastores que já pertenceram à Assembleia de Deus e hoje fundaram uma igreja que está crescendo muito. Mas, quando a gente fala aqui de dízimos e ofertas, a gente não está falando especificamente para uma igreja. A gente generaliza para todo o sistema religioso que engana seus membros pedindo dízimos e ofertas, e esses dízimos e ofertas são desviados. Para quem tem sua aplicação normal, a gente não está fazendo denúncia, Josué, que a gente sabe que é questão até de consciência. Se você é membro, você ocupa uma igreja que é alugada, tem os aluguéis, é justo. Agora, tem empregado, agora servir de enriquecimento, como a gente vê aí em várias entidades religiosas que sobrevivem e mantêm um império com dízimos e ofertas, não precisa nem dizer nomes. A gente sabe, tem aviões, tem fazendas, tem tudo isso. São pessoas riquíssimas, bilionárias, e que sobrevivem de quê? De enganar o povo. Eu estou falando de modo generalizado, é enganação total. A tese dos dízimos é furada, é uma tese para enriquecimento, para manutenção dos trabalhos, não. Esse aí pode ser rateado. Veja lá quanto custa, entrou tanto, prestação de contas é o que se pede. Então, pastor, quando nós utilizamos aqui a plataforma para fazer denúncias, o fazemos em cima de uma realidade que é de norte a sul do Brasil. Não está circunscrito apenas em Pernambuco. Está em toda a nação brasileira e até fora. Tem trabalhos em Moçambique, em Portugal, em todo lugar. O pessoal mente, certo? Além do pagamento normal das despesas da igreja, como diz a manutenção da obra, eles utilizam para enriquecimento pessoal. A nossa denúncia é para esse enriquecimento, não para quem contribui, não para quem realmente verifica a necessidade e contribui. Isso aí não. A gente está falando aqui de desvios de finalidade. São pastores comprando mansões de 5 milhões, são pastores comprando fazenda, aviões, são pastores comprando rádio, televisão, tudo isso com dinheiro da onde? De dízimos e ofertas. Nós estamos falando disso. Porque se Jesus viesse hoje, Jesus ia condenar todo esse sistema religioso. Não é isso, Josué? Então, Josué, fala aí um pouco sobre isso, Josué. É como o doutor Miguel já falou, pastores que viveram e vivenciaram sob os erros e desvios de condutas da administração aqui da IEADPE. Calaram-se, nunca se manifestaram, pelo menos essas manifestações nunca chegaram ao nosso conhecimento. E o pior, esse pastor mesmo que está falando, eu particularmente, Josué, quero dizer aqui, assim que eu também acho que doutor Miguel, não é nada pessoal, não é nada pessoal. O que a gente discorda, protesta, denuncia e vamos continuar denunciando, é contra os desvios de conduta e finalidade. Isso aí está bem claro.
Então, esse pastor viveu toda essa situação, saiu elogiando a administração do gestor Ailton José Alves e dizendo: não tenho nada contra o pastor. Esse pastor é um santo homem de Deus. Não foi assim? Disse lá em Ipubi. Saíram, fundaram essa igreja e eu quero dizer, olha, irmão, se você quiser doar, se você tem condições e deliberadamente quiser doar 20, 30, 40%, é salutar. Desde que as suas necessidades básicas e da sua família não sejam sacrificadas, porque a mesma Bíblia diz, a própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, duas coisas nesse trecho da fala dele aqui que eu queria realçar é que ele fala sobre que tem igrejas que não prestam contas. Ele não sabe, não conhece a administração em profundidade de outras igrejas, a não ser da Assembleia de Deus, chamada IEADPE. Então, quando ele diz, e ele está dizendo na autoridade da palavra de Deus, que quem não presta conta não tem autoridade para ensinar, isto é muito grave, porque o ex-pastor dele, doutor Miguel, nunca prestou conta, não presta conta, e agora o senhor sabe que alguns membros entraram na justiça para que ele preste conta, ganharam em primeira instância, e ele está recorrendo para não prestar contas. Então é disso que esse pastor está falando, porque ele conhece bem. Só que ele está dizendo: olhe, gestor, presidente, olhem pastores auxiliares, se na administração de vocês, é isso que ele está dizendo, e ele tem autoridade para dizer. Se vocês não prestam contas aos membros que só fazem contribuir, também não ensinem a palavra de Deus, porque vocês estão enganando o povo. Então isso é muito grave. A gente vai, como eu falei, né, doutor Miguel, mostrar outros trechos aqui, não só dessa palavra dele, mas como de outras, e a gente vai, doutor Miguel, comentando. Vamos. Coloca. Nós estamos vivendo numa época onde tem muita gente travestida de pastor, mas são lobos, são ladrões. Não estão preocupados com a sua alma, estão preocupados com o seu bolso. É agradar você, enganar você, pedir suas ofertas, isso e pronto, e enriquecer-se à custa da igreja. Mas aqui eu desafio debaixo do sangue de Jesus. Amém? Da sede à menor cidade ou a menor igreja no estado de Pernambuco da Desceara. Transparência, irmão. Transparência. É por isso que eu ensino. Tem gente que tem um medo de ensinar sobre dízimos e oferta por causa de alguns youtubistas que tem por aí, falando besteira no YouTube, e ele sofreu alguma coisa lá com os pastores dele, quem sabe roubaram ele, enganaram eles, aí eles hoje querem generalizar. Eu achei engraçado, Josué, youtubesta, quer dizer que eu e tu, nós somos youtubesta. Tenho o maior prazer de ser youtubesta. Isso aí não me atinge, não. Agora, eu achei engraçado ele chamar que esses pastores são ladrões. Foi um termo lobos e ladrões. Lobos e ladrões. Ele está se referindo a quem? Qual pastor que ele já foi ovelha, que ele já trabalhou junto? Que conhece em profundidade. Conhece em profundidade. Quer dizer que ele chamou o pastor dele de ladrão, porque ele conhece. São pastores, são devoradores, gostam muito de dinheiro, são pastores famintos por dinheiro. Ele quis dizer isso, são pastores realmente que só pensam em tirar dinheiro do bolso dos membros, das ovelhas, para enriquecimento, ele disse. E ele tem autoridade para falar. Tem autoridade para falar, que ele conhece. Conhece. Ele conviveu lá dentro, ele sabe que há realmente esse tipo de coisa, quer dizer que enganam vocês. Aí é que está o engano. Você veja a situação dele. Ele coloca de forma bem clara de quem ele está falando. Foi o mesmo pastor que, quando ele saiu, o chamou de estuprador de igreja.
porque estava diminuindo a questão da arrecadação por conta da avalanche de membros que estavam indo para a AD Seara. Então, a AD Seara cresceu, mas cresceu, segundo o pastor presidente da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, tirando do aquário dele. Esses pastores ficam tirando do aquário, não vão atrás, eles ficam atrás dos empresários que estão na igreja. E, inclusive, usou um termo muito chulo para o vocabulário de um pastor. São estupradores, vigaristas, lobos devoradores. É o que... Ele agora deu troco. Chamou de ladrão. Só que ele deu troco com conhecimento de causa e fatos irrefutáveis. É diferente de quem acusa por acusar. Ele está sabendo. Então, duas considerações, doutor Miguel, que eu queria fazer aqui. Primeiro, né, que apesar dele ter generalizado, a gente vai deixar o vídeo, vamos deixar o link completo desse vídeo, dessa que ele chama de ensinamento. Mas olha, apesar de em certos trechos ele generalizar, mas ele nunca foi da igreja A, da igreja B, da igreja C, para conhecer. A igreja e a administração que ele conhece chama-se IEADPE. Então ele diz que pastor que não presta conta, diz claramente isso. É ladrão. É ladrão e lobo, devorador que está enganando. Isso é muito grave. Muito grave. É muito grave. E uma outra coisa que ele diz, e eu disse lá no primeiro bloco, que quem não presta conta na igreja não tem autoridade para ensinar. Isso é verdade. Isso é a mais pura e cristalina verdade. Falta de transparência. Olha, se eu não dou transparência às minhas ações, eu tenho coisa a esconder. E se eu tenho coisa a esconder, eu penso que se eu mostrá-la, vai causar um desarranjo, uma desestruturação, uma desarmonia. É por isso que eu escondo. E uma segunda coisa que ele fala, e aí eu queria aconselhá-lo, né, doutor Miguel? Olha, porque eu vou insistir. Nós não temos nada. Se você quer contribuir com voluntariedade, contribua dentro de suas possibilidades, olha, com 10%, com 20%, com 30%. Até seu salário todo. Até seu salário todo. Venda até o que você tem para dar, porque era assim no princípio, na igreja primitiva. Só que a finalidade era para que houvesse mantimento e socorrer os necessitados. E tinham tudo em comum, significa prestação de contas. Prestação de contas. Então, quando ele diz que a segunda consideração que eu quero fazer é que existem alguns iotubistas, eu queria dizer, olha, pastor, diga isso não. O que o senhor aprendeu, que eu sei que o senhor aprendeu durante todo o tempo que o senhor passou no Ministério de Recife, na IEADPE, tanto o senhor ouviu muitos desvios de conduta, indiretas, ofensas, não é? Coisas que não se deve dizer a ninguém, como o senhor ouviu na prática. Deixe lá, sepulte, compreendeu? Não replique, porque isso pode trazer prejuízo, veja, para a sua reputação, para o seu ministério. Porque o senhor sabe que eu nunca vi a pessoa se envolver em piche e não se melar. Impossível. Em lama e não feder. Agora, se limpe dessas amarras. Não pratique as mesmas ações acusando quem não lhe acusa e só está pedindo transparência. Então, nós aqui não somos contra nenhuma administração de igreja. Esses que o senhor chama de ladrão, de lobos e com propriedade, é isso que nós combatemos. Então, quando o senhor quiser ensinar, doutrinar a igreja, doutrine com elegância, doutrine dentro da palavra de Deus, não vá buscar hábitos e costumes que o senhor viu, ouviu e que só servem para sujar a reputação, se o senhor replicar. Então não faça isso não, tá certo? É um conselho que eu lhe dou. Até porque, Josué,
o que nós falamos aqui é essa doutrina distorcida dos dízimos. É uma doutrina que o pessoal tem como base de fé. A gente vai ver após aqui O desenrolar de pastores que dizem que se você não pagar dízimo é para o inferno. é muito Peraí. grave isso. E o dízimo agora é caminho do céu?